Hoje é o dia de um dos vídeos mais pedidos da história desse canal. Hoje é dia de analisar se o Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro, realmente fala inglês bem. Será que ele fala inglês bem mesmo? Ou será que ele faz aquela embromation toda danada, ele enrola inglês, finge que fala e passa sua mensagem de uma forma mais ou menos? Vamos descobrir agora, será que o Paulo Guedes fala inglês bem? Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos analisar o inglês do Paulo Guedes, ministro da Economia do governo Bolsonaro. Paulo Guedes ele é formado, ele tem mestrado e doutorado pela University of Chicago, uma das mais importantes faculdades de economia do mundo. Ou seja, só dele ter esse tipo de diploma, ele com certeza tem um bom inglês. Afinal de contas, ele não faria uma tese de doutorado na University of Chicago se ele não tivesse um inglês bom. Mas será que ele fala bem mesmo? Ou será que ele erra bastante coisa? Se ele tem muitos erros de gramática, a pronúncia dele é ruim? Vamos descobrir agora, com esse vídeo, de fazer uma análise de um discurso que ele fez no Brookings Institute, falando um pouco sobre política monetária, um pouquinho da situação econômica do Brasil. Só que antes da gente analisar o inglês do Paulo Guedes nesse vídeo, eu quero me retratar de uma coisa que eu falei com vocês, que é o seguinte. Nesse vídeo vocês podem ver aqui em cima, eu analisei o inglês do Eduardo Bolsonaro. E é o seguinte, ele está dando uma entrevista lá para a Fox News e ele acaba se desenrolando muito bem. Ele treinou bastante para aquela entrevista, pelo visto, e ele acabou se desenrolando direitinho, conseguiu se comunicar, apesar de vários erros um pouco mais grosseiros de gramática, uma pronúncia bem carregada, mas ele conseguiu passar uma boa mensagem. E acabou que eu dei uma nota para ele mais alta do que eu deveria. E depois saíram várias outras notícias, depois eu gravei esse vídeo, há um tempo que eu gravei, falando que o Eduardo, na verdade, fala inglês mal pra caramba, que mal dá pra conversar com ele em inglês no dia a dia, quando é pra valer, quando ele não tá treinado, que tem que conversar com ele em portunhol mesmo, porque nem o espanhol ele arranha. Então é o seguinte, eu vou tirar uns 2 pontos da nota do Bolsonaro. Então, se quiser ver a análise do inglês do Eduardo Bolsonaro, clica aqui em cima, mas já considera ele com a notinha pior, porque fui muito bom assim. Então vamos lá para analisar o inglês do Paulo Guedes. Vamos escutar ele falando inglês e depois eu vou fazer minhas considerações em relação ao inglês dele. A few words first about what is going on down there. I think we have the dynamics of an open society, a very vibrant democracy. After 30 years, well, first we had 20 years of military government, closed, politically closed system, investing a lot on infrastructure through the state companies, Eletrobras, Telebras, Petrobras, Idebras, and so on. When we re-democratized, we tried to transform a Hobbesian state machine into a Rousseauian will of the people machine. But the economists were not, and the politicians, not wise enough to make the transformation, privatizing the old companies, decentralizing resources to invest on human capital, education, health, and so on. So the general direction was good to satisfy the requirements of an emerging democracy, but we mismanaged the transformation. It took so long, we got lost in a hyperinflation, 2 hyperinflations, 2 bursts of hyperinflation, external debt moratorium, and finally 2 big recessions. But all the time... Eu deixei rolar bastante esse vídeo aqui, se conseguiram escutar o Paulo Guedes falando, e que a gente percebe. Primeira coisa é, ele tem um inglês muito bom, é surpreendentemente bom, inclusive. A gente não está acostumado que pessoas no governo brasileiro, nos últimos muitos e muitos anos, tenham um inglês bom. Então, eu fiquei surpreso positivamente. Quero dar parabéns para o Paulo Guedes. O seu inglês é muito bom. Ele fala com uma fluência muito grande, ele usa termos complexos, termos econômicos, ele usa palavras que não são só aquelas palavras do dia a dia, do Eduardo Bolsonaro fritando hambúrguer, sabe? É uma pessoa realmente estudada em inglês e é impressionante o tanto que a qualidade do inglês dele é boa. Aqui eu só tenho pequenos comentários para fazer, Paulo Guedes, em relação à pronúncia dele. Ele tem alguns pequenos errinhos de pronúncia que, para quem está escutando, provavelmente fala, pô, realmente ele não tem o inglês perfeito, não dá para confundir ele com o nativo, realmente. O sotaque dele é bem brasileiro, mas não tem problema ele ter sotaque brasileiro. Ter sotaque brasileiro faz parte. Se você não tem que ter vergonha de ter sotaque brasileiro. O problema é errar algumas pronúncias que você começa
a confundir a pessoa que está te ouvindo ali do outro lado, porque uma palavra pode parecer outra, você pode não ter certeza que você falou, porque a pronúncia é importante. Lembre-se, pronúncia é uma coisa, sotaque é outra. Sotaque brasileiro? Não tem problema, mas pronúncia errada é legal corrigir. E aqui tem 3 errinhos de pronúncia que ele cometeu com alguma constância. A gente consegue ver alguns desses erros acontecendo durante o vídeo. O primeiro erro, que é o mais gritante, o mais latente, eu acho que vocês conseguiram perceber também, é o som do TH. Ele tem muita dificuldade de falar o TH e não coloca a língua para fora. Inclusive, tem um vídeo aqui sobre o som do TH, se você quiser aprender a pronunciar ele direito. Mas o que o Paulo Guedes faz? Ele fala o som do TH como se fosse um t, esse som de T normal. Então, por exemplo, quando ele fala saúde, ele fala health, em vez de falar health, ele fala health, health. Ele não coloca a língua para fora. Só que isso pode até parecer uma outra palavra, por exemplo, o passado de hold, que é segurar, é held. Então pode ser que pareça held com held que ele falou, pode ser que confunda aquela pessoa que está escutando ele. Então o TH, o Paulo Guedes tem que treinar, faz que nem no vídeo que eu expliquei aqui, mete essa língua para fora, sopra, porque é health, health. O segundo erro que a gente consegue perceber na pronúncia do Paulo Guedes é quando a palavra termina em N, N de navio. O que acontece? Ele falou assim, vou te explicar what's going on. What's going on? Ou seja, o que está acontecendo? Ele usa até esse phrasal verb que é bem legal, usa da forma correta, só que ele fala going on. Going on. Ele anasala o N. Isso acontece em outras palavras também que ele utiliza terminando com N. E no português isso é muito comum. Por exemplo, palavras que terminam com M, já que a gente tem muita palavra terminada com N em português. Por exemplo, garçom, homem. Repara que esse som de N no final das palavras em português, ele é anasalado. Só que no inglês não é. Quando a gente termina uma palavra com a letra N de navio em inglês, a gente tem que terminar com a língua no dente. Então, on, com a língua ali quase encostando no dente da frente, um pouco ali no céu da boca. Então, on. Então ele não pode falar going on, tem que falar going on. Faltou esse complemento aí para realmente ser inglês. Pode parecer chato falando isso, mas eu como professor de inglês eu tenho a missão aqui de apontar pequenos defeitos. E aqui não tem erros de gramática grosseiros, não tem nada que ele falou, falou assim, cara, isso não faz sentido nenhum, isso não é inglês. O inglês dele está extremamente bom. A única coisa mesmo é a pronúncia. E esse é um erro muito comum dos brasileiros, esse N anasalado no final, porque vem do nosso português. E é uma frescurinha? Pode até que seja. Só que meu papel aqui realmente é encontrar essas frescurinhas e dar sugestões. Até imagina se o Paulo Guedes assistir esse vídeo. Se ele assistir esse vídeo, eu vou dar umas diquinhas ali para ele melhorar ainda mais o inglês dele para os próximos discursos. Ô Paulo Guedes! Paulo Guedes! Assiste o vídeo aqui, ó, Paulo Guedes! E para terminar, a gente tem o som do ED, que é o passado regular no inglês. Por exemplo, to close é você fechar alguma coisa e closed é algo que foi fechado, ou fechar no passado. Closed. Ele fala de closed economies, ele fala isso. Só que ele pronuncia o ED por inteiro, ele fala closed. Toda vez que ele fala o ED, ele pronuncia o ED, a letra E e a letra D, sendo que são raríssimos os casos no inglês que a gente realmente pronuncia esse ED por completo. No passado, geralmente é um somzinho muito curto, ou de D ou de T. Por exemplo, closed é como se fosse um Z e um D. Então repara, closed, não é closed. Então, Paulo Guedes, repara isso também, cuidado com esse seu ED, som bem curtinho ali no final, que se você corrigir esses 3 principais erros que você está cometendo, seu inglês vai melhorar ainda mais. E eu quero saber de você. Qual nota você daria para o Paulo Guedes? De 1 a 10, de 0 a 10, da forma que você preferir, qual nota você daria para o inglês do Paulo Guedes depois desse pedaço do discurso que a gente escutou? E é o seguinte, eu vou dar minha nota também, mas antes da minha nota, eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui no canal, até para assistir novas análises de inglês, assistir as antigas que já saíram, aulas, toda semana tem vídeo novo, segunda e quinta-feira às 7 da noite, assistir e acompanhar também a quarta do inglês, nossa super aula ao vivo semanal, quarta-feira às 7 horas da noite. Então se você, por um acaso, caiu nesse vídeo de paraquedas e não é inscrito ainda no canal, vem participar da nossa família, da nossa comunidade, clique aqui embaixo em inscrever-se e ative o sininho das notificações. E a nota que eu tenho para o Paulo Guedes neste momento é a nota 9,5.
Sim, eu vou dar uma nota muito alta para o Paulo Guedes, porque em termos de gramática, estrutura da língua, aquilo que realmente importa ali para a comunicação assertiva, ainda mais de um tema tão complexo como economia, ele deu show. Eu fiquei realmente impressionado. Ele vai perder ali meio pontinho por conta da pronúncia. Lembrando que pronúncia e sotaque são coisas diferentes. Ele tem um sotaque realmente bem brasileiro, é um sotaque carregado, mas isso aqui não está sendo analisado, tá? Ele não precisa soar como nativo. Ele, enquanto um estrangeiro, uma pessoa que tem inglês como segunda língua, ele está falando muito bem, pequenos erros de pronúncia a se corrigir. Se você gostou desse vídeo da análise do inglês do Paulo Guedes, deixa o joinha aí, deixa o like. Eu também quero saber nos comentários que outro inglês você quer que eu analise. Você quer que eu analise o inglês de qual outra pessoa? Famosa, outro político, youtuber, ator, atriz, não importa. Se você quiser que eu faça análise de inglês, coloca aqui embaixo o nome da pessoa que a gente vai fazer a análise. E se você ainda quer ter acesso a mais conteúdo, mais interação comigo, me segue lá no Instagram, @lucasgilbert. Lá tem muito conteúdo legal, muita interação nos stories, tem quiz. Então me segue lá, @lucasgilbert. So that's it, guys. I hope you liked it and I see you later.